Nesse vídeo eu irei falar sobre uma saga que começou inventiva, que é O Escondido, né, o primeiro filme de 1987, e eu coloco assim como uma opção, né, para ser refeito. Eu não sou muito fã dos remakes, reboots, né, tem histórias que até nem deveriam ser mexidas, mas o que eu coloco é o seguinte, essa história é bastante inventiva, né, é um sci-fi B, né? Direção de Jack Shoulder, onde nós temos o seguinte, né? Um diretor tão desconhecido, sem mais delongas, né? Ele começa com um assalto a um banco, né? Daí, de repente, o assaltante entra numa fuga, numa Ferrari, né? E daí os caras vão atrás dele, né? Os policiais. E o destaque maior ali para Michael Nura, que interpreta ali um policial, né, durão, né, como sempre tem, característico. O Michael Nura, que ficou conhecido ali, ele tinha feito Flashdance, né, era o namorado da Alex, né, a dançarina. Ele também fez outras obras, aí você vai lembrar dele em D.O.C., né. Ele está no encalço, né, eles vão... E tem uma perseguição no começo ali que é digna de grandes produções de Hollywood, realmente. Né? Sensacional. E ele acaba escapando. Né? E daí é designado para ele um agente do FBI, né, que é interpretado por Kyle MacLachlan, que tinha feito, eu acredito que é assim que se fala, MacLachlan. Ele tinha feito Duna, em 1984, né, um filme até que está no YouTube ali. É o primeiro Duna. Para, né, ser o parceiro dele nessa investigação. Que ele fala que está no encalço aí de um suposto aí assassino e tal. E daí começam a aparecer casos, né? É claro que vamos falar assim, o Michael Nora, ele reluta, né, em ter um parceiro ali que é bem diferente dele, é mais sério, mais centrado, né? Aliás, bem misterioso, né? A interpretação dele mostra ele bem misterioso. E daí ele começa a aparecer os casos ali, né? Casos interessantes, assim. Um cara que rouba som, né? Um rádio numa loja, né? Fitas de rock e sai tocando, vai numa lanchonete, faz aquele away. E o referido, até vou colocar aqui o nome dele, aqui não tem o nome dele, é o Lloyd Gallagher, né, que é o interpretado pelo Caio. Ele fala que esses casos têm tudo a ver um com o outro, né? E daí o outro detetive fala assim, mas como tem tudo a ver? E daí ele começa a falar, né, de um ser espacial que veio para causar balbúrdia na Terra, né, que fugiu ali deles, né, em outro planeta, e daí é dificilmente se acreditar. E o que é interessante é isso, que parece que é uma trama policial, se torna ali um sci-fi, né, uma caça, né, extraterrestres ali, atrás de suas presas humanas, né. Na verdade ele explica ali, né, ele convida, tem aquela cena ali que ele convida o Lloyd para ir jantar na casa dele, tá, conhece a família, e ele já percebe uma ligação com a filha do detetive, né. Eles começam a fitar o outro, né. E daí ele começa a falar que veio do espaço, que de outro planeta, e não é comédia, é um filme totalmente sério, né. E que ele está no encalço e que se trata do mesmo ser, né, que fugiu ali das garras deles para causar balbúrdia, né. E é interessante, né, que se trata ali de um parasita espacial que ele vai passando de corpo em corpo, né. E quando ele sai do corpo, quando ele vê que o corpo está adoecido, ele, né, abandona e a pessoa morre, né. Aliás, a pessoa já apresenta características diferentes, né. Ela não já é basicamente possuída, né. E tem ali um momento que esse parasita entra numa dama da noite, né, você entendeu o que eu quis dizer? Entra num cachorrinho, é sensacional, e no final ali ele vai entrar, pensando acho que em termos de poder, né, ele vai entrar
num senador que quer se candidatar a presidente. E eles vão ali no encalço. Claro, acontece tudo na mesma cidade, né? Isso que é interessante. E eles vão no encalço dele ali. E uma coisa que é interessante, até eu queria ressaltar, que tem uma cena na prisão, né? É uma cena bem legal, bem, né, bem feita, né? Que tem, né, o aniversariante do dia, né? O eterno Danny Trejo, né? Atuando ali como prisioneiro, né? Como de costume. Né? Só para salientar. E realmente é uma sci-fi sensacional, assim. É do cinema B, né? Tem ali apenas os dois ali, né? Salvo o Danny Trejo, que estava lançando sua carreira, os dois ali de conhecidos, né? E é interessante esse antagonismo entre eles, assim. O cara durão, cético, não acredita em nada, e o outro que se diz ali, que veio do espaço, né? E no final eles vão no encalço ali, né, nesse pronunciamento ali da candidatura do senador. Né, que eu não quero falar, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a minha experiência com esses filmes, porque tem o segundo, né? Foi feito em 1993, O Escondido 2, realmente bem abaixo do primeiro, né? Então vou colocar aqui que eu já assisti, que ali mostra, né, uma história 15 anos depois, e que um parceiro, né, desse ser que estava no Gallagher veio atrás dele e descobre que ele morreu, né? Até para quem assistir, não vou dar spoilers, né, para quem quer assistir, sei que é difícil encontrar esses filmes, vai atrás dele e encontra, por acaso, a filha do detetive, né? E tem ali no começo a cena, né, do final do primeiro, explicando tal. Só que o filme ele se passa basicamente ali dentro de uma danceteria, né, com cenas ali grotescas, cenas de uso de drogas, orgias e tal, porque um outro ser, né, com características parecidas com o do filme anterior, está causando terror, né? Então é um filme bem abaixo do primeiro, mas que vale ser visto e que é muito difícil de se encontrar. Então, e foi justamente, agora falando da minha experiência com esses filmes, que pode ser como uma franquia, né? Que esse foi o primeiro filme que eu assisti, O Escondido 2. Na época do VHS eu encontrei na locadora, vi uma capa bem chamativa ali, uma moça com a expressão possuída, né, ali deformada. Daí eu peguei, né, sempre gostei de sci-fi. Interessante que logo no começo das VHS tinha assim, o trailer, né, do filme e de outros filmes, né. Daí eu lembro que aquela apresentação assim: se você teve medo no primeiro, você vai se apavorar nesse segundo, O Escondido 2. É interessante que nessa hora minha mãe entrou no quarto e ela veio assim: O Escondido 2, que isso? Foi muito engraçado. Então, esse acabou sendo o primeiro. Daí, anos depois, eu encontrei na locadora, já com os DVDs, O Escondido, né, o primeiro. Falei, não, vou pegar. Tá. Eu falei, nossa, que da hora, gostei muito. E até eu consegui baixar, acho que eu baixei no YouTube, na época que tinha filmes, né, o áudio original, e joguei legenda, mas não consegui encontrar em nenhum pendrive esse filme, infelizmente. Eu até ia colocar aqui para rodar, mostrar algumas cenas para vocês e ir acompanhando o filme. E o Escondido 2 também eu baixei no YouTube, legendado, com imagem do VHS, que acho que é a única fonte que deve ter, sei lá, se você encontrar. Eu espero que algum dia esses canais aí estrangeiros disponibilizem esses filmes aí, que é muito legal. Então, daí eu coloco o seguinte, uma história dessa, seria bem interessante ver ela repaginada hoje em dia. Aproveitando alguns elementos do segundo, que no segundo que dá para se entender melhor a questão bem interessante que tem nesse filme, que é o seguinte, eles colocam o Gallagher, né, possuído ali por um ser espiritual mais elevado, né, voltado para transcendência, para, né, coisas assim mais, vamos dizer, divinas, né.
E ele é totalmente centrado, focado. E o outro, que é material, que até no primeiro filme ali é tipo uma lesminha que vai entrando na boca, assim, com efeitos práticos bem feitos, até para 87. E ele é totalmente voltado para as coisas mundanas, porque ele rouba a Ferrari, ele coloca ali até fazendo, você vê a apologia que eles fazem ali, ele sai com o som ali tocando rock and roll, né? E rouba dinheiro, né? Tantas outras coisas que ele faz ali, colocando como os pecados, né? Vamos dizer assim, os pecados da carne, né? Então coloca ali o ser espiritual mais evoluído, né? E o ser carnal ali mais primitivo, mais grotesco, voltado às suas origens, às suas necessidades, né, mais primárias, né, vamos dizer assim. E é bem interessante, seria interessante colocar isso, né? Se fosse fazer uma série, né, tinha que ser uma minissérie, ia ficar muito estendido, né, sei lá, faz ali de uns 5 episódios, daí ficaria legal, né? Ou fazer 2 filmes, né? Mas aí teria que dar uma boa reimaginar o segundo filme, que tem algumas ideias legais, mas mal concluídas. Então, eu queria que você falasse o que você acha aí, né, se você assistiu. Infelizmente, aí, eu queria colocar até o primeiro, eu não achei nenhum dos meus pendrives aí. Eu tinha baixado o arquivo, joguei uma legenda em cima. Né, ficou legal, até assisti recentemente ele, não sei onde foi parar, né, infelizmente. E quem quiser procure aí, né, torrent, qualquer coisa aqui. The Hidden e The Hidden 2, né? O primeiro é sensacional, né? Queria que você falasse o que você acha, se você gosta desse tipo de filme, né? Dá um voto de confiança pro canal, Triplo C, né? E não se esqueça, né? Resenharte também é cultura.